Muito bem. Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Peço que me perdoem pelo atraso. Estou aqui tentando novamente um novo layout com alguns equipamentos novos e realmente espero que esteja melhor, uma melhor iluminação e aí então os irmãos também podem ver uma melhor qualidade da imagem. Eu já quero pedir para todos vocês, antes de nós iniciarmos, que vocês coloquem aí nos comentários do Facebook se porventura o som está muito baixo ou então se existe algum delay, seja na minha voz ou na imagem. Se, por exemplo, a minha voz está saindo antes da imagem ou vice-versa, eu gostaria que vocês me falassem aí nos comentários que aí eu posso arrumar isso enquanto nós estamos cantando. Se tiver tudo certo, só escreve aí nos comentários, está tudo certo, tá bom? Então, meus queridos, a palavra de Deus nos diz aqui em Atos capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Deus abençoe sua palavra. Quero convidar a todos que me acompanhem em uma oração nesse momento. Pai querido, Deus de amor, nós estamos em sua presença agradecidos por mais essa transmissão. Obrigado por aqueles que nos assistem, aqueles que estão conosco, ó Deus, cada culto, cada transmissão. O desejo do meu coração é que tua palavra fale aos corações, que possamos estar preparados para efetuar as mudanças necessárias para servirmos ao Senhor fielmente. Dá-nos, ó Deus, um coração íntegro, um coração reto, para que o sirvamos, ó Pai, cada dia de nossas vidas. Pedimos ao Senhor essas coisas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu não estou conseguindo ver por enquanto aqui nos comentários, mas depois eu vejo ali nos comentários do Facebook, tá bom? Meus queridos, vamos então para o nosso versículo. Eu coloquei aqui o computador de lado por esse motivo que às vezes eu estou olhando para o lado, tá bom? Vamos então para o nosso versículo do ano. Vamos para Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. E iniciaremos então esta noite cantando do HCC. Vamos cantar sobre o nosso Deus, sobre quem Ele é, Deus sábio, invisível, perfeito, imortal. Então, do HCC, vamos cantar alegres, número 13. Deus sábio, invisível, perfeito e imortal.
Obrigado a todos vocês que estão ajudando e espero que agora esteja um pouco melhor. Coloque ainda nos comentários se melhorou, se está tudo certo, porque nós tivemos que fazer isso no culto da manhã. Então, com os equipamentos que nós estamos usando, às vezes acontece o delay, mas isso nós só conseguimos saber na transmissão. Como eu não consigo ouvir aquilo que eu estou falando para vocês, eu preciso da sua ajuda, tá certo? Então, eu creio que hoje nós vamos ter que arrumar isso aos poucos, mas para as próximas transmissões vai estar tudo sem qualquer problema. Então, se tiver certinho, se tiver bem alinhado tanto a voz com a imagem, vocês dão um ok aí nos comentários. Se ainda tiver um pequeno delay, seja com a voz para frente ou com o áudio, o vídeo para frente, vocês me avisem por gentileza aí nos comentários. Vamos então para o nosso segundo hino. Vamos cantar agora do cantor cristão. Vamos cantar Alegres 454, Vitória nas Lutas. 454, Vitória nas Lutas. Muito bem, então, meus queridos, foram os dois primeiros hinos desta noite. Bom, como eu disse para vocês, estamos arrumando todas as coisas aqui. Eu dei uma olhada enquanto nós estávamos cantando e agradeço a todos que deram seu feedback. Eu deixei um pouco mais clara a imagem, eu achei que estava um pouco escuro. Então, aos poucos, a gente vai estabilizando todas as coisas aqui. Só o modelo que não vai mudar. Infelizmente, isso não tem como melhorar. Tá bom? Meus queridos, então vamos para os nossos avisos. Vou dividir a tela aqui com vocês. E os avisos de sempre, porém, algumas coisas a acrescentar que acabei não colocando nos slides, mas eu converso com todos vocês. Então, vamos para os nossos avisos. Bom, vocês sabem, meus queridos, que por enquanto o nosso culto presencial será apenas no domingo, pela manhã. Eu expliquei hoje pela manhã, nossa prefeitura ontem à noite permitiu que as igrejas pudessem ter o número de 25% da sua capacidade total. Então, eleva o nosso número de 17 para pelo menos 40 pessoas, que é o número que entendemos que por segurança
conseguimos colocar todos bem acomodados, seguindo todos os protocolos. Até 45 pessoas nós conseguimos fazer. Mas de qualquer forma, meus irmãos, ainda faremos o culto apenas no domingo de manhã. E quando mudarmos de bandeira realmente para a bandeira vermelha, nós retornamos com o culto da noite. Ficaremos então com os 2 cultos presenciais no domingo, mas por enquanto apenas culto de domingo de manhã. Sempre no sábado eu faço a lista de todos aqueles que estarão presentes, mas mesmo se você não pode estar presente, pode acompanhar as nossas transmissões às 9 da manhã no domingo, culto Escola Dominical, às 18 horas, como estamos fazendo hoje, culto vespertino, e às 20 horas o nosso culto de oração. Meus irmãos, nós teremos no próximo sábado assembleia extraordinária para tratar algumas coisas importantes, dar alguns relatórios para os irmãos, relatórios financeiros. Vocês sabem que nós fazemos para os membros da igreja a apresentação de todos os números. E também precisamos tomar algumas decisões importantes. Então, todos aqueles que são membros são convidados a participar pelo aplicativo Zoom, às 20 horas, aqui pelo aplicativo Zoom. Então, se caso você tenha alguma dificuldade e não pode participar, nos avise. Também teremos o batismo no domingo pela manhã. Temos 2 candidatos ao batismo. Teremos 3, mas ainda a nossa querida irmã Gessi não tomou a 2ª dose da vacina, então ela vai ficar para o 2º semestre. Teremos então 2 candidatos, eu espero que esteja um dia bem quente, para não ficarmos batendo os dentes dentro do batistério. Mas de qualquer forma, se Deus assim permitir, estaremos no domingo pela manhã, não fazendo a escola dominical, mas faremos então este tempo de batismo. O culto, a primeira parte, tudo normal, mas depois então nós faremos o batismo, tá bom? São os nossos avisos e nós vamos cantar então o nosso último hino, mas antes de cantar o último hino, eu agradeço a todos que têm orado pela minha esposa. Realmente não tem sido dias fáceis esses últimos dias, ela tem sentido algumas dores e graças a Deus, meus irmãos, que ela conseguiu uma consulta com o médico que operou a vesícula dela, que retirou a vesícula dela, então ela vai fazer uma consulta na sexta-feira. Hoje, após o culto, ela estava com bastante dor, ainda está com dor. Mas graças a Deus, irmãos, que o médico que a atendeu na sexta-feira na emergência deu um remédio que pelo menos faz ela dormir e ela dorme sem dor alguma. Então agradeço pelas suas orações, peço que os irmãos orem no sentido de que possamos descobrir o que é. Hoje pela manhã, o Alisson deu um norte para nós, o Alisson que foi o nosso visitante, junto com a sua esposa Samira e sua filha Alícia. Então, graças a Deus, pelo norte que nós tínhamos, e agora podemos tentar investigar algumas coisas, né? Podemos procurar saber sobre o que tem acontecido. Mas, de qualquer forma, as orações de todos vocês são muito importantes, tá bom? Orem também pela nossa irmã Irene, orem sempre pela irmã Luciana, irmão Paulo da Veiga, todos esses irmãos que sempre carecem das nossas orações em virtude da sua saúde. Tá ok? Vamos então para o nosso último hino, colocarei aí na sua tela. Vamos cantar mais um hino do cantor cristão. Vamos então para o número 195, Vida por um Olhar. E depois o irmão Davi vai nos trazer o desafio da palavra de Deus. Então, 195, Vida por um Olhar. E depois então o tempo da palavra de Deus.
Muito bem, meus queridos. Lembremos também de orar sempre pelo nosso querido irmão Paulo Barbosa. Também, graças a Deus, como falei com a dona Vani recentemente, eles tomaram já a primeira dose da vacina. Estamos aguardando que todos esses irmãos que já têm um pouco mais de idade e possam tomar a vacina e assim que possível estejam todos conosco. Conversei hoje com a nossa querida irmã Gessi, também está no desejo de já agora, dia 20, tomar a segunda dose e estar conosco assim, se o Senhor permitir. Antes de passar para o tempo da pregação, meus irmãos, eu gostaria apenas de ler uma frase muito interessante sobre algo que eu falei hoje pela manhã, e eu sei que grande parte das pessoas pode ter não compreendido exatamente aquilo que eu quis dizer. Eu expliquei hoje pela manhã que acerca de uma frase que é muito dito, as pessoas creem que a oração move a mão de Deus, e eu disse que não, a oração não move a mão de Deus. E eu achei uma frase, eu já tinha assistido um estudo, já tinha lido alguns artigos sobre isso, que realmente é uma visão equivocada das pessoas. Porque Deus tem a sua vontade plena e soberana, mas as orações movem os nossos corações. Então, eu quero ler para vocês uma frase do Fábio de Castro Ferreira, que exprime exatamente aquilo que eu quis dizer hoje pela manhã. A oração não move a mão de Deus, mas move o coração do homem a buscar a vontade de Deus. Quando aprendemos a orar, aprendemos a buscar a vontade de Deus, a andar sob sua proteção. Nós é que devemos nos mover sobre a proteção de Deus. As nossas orações devem girar em torno de: seja feita a tua vontade. Então, conforme eu expliquei hoje para os irmãos, e é uma coisa que é muito difundida, então todas as coisas já estão definidas pela vontade de Deus, nós é que não sabemos. Mas nós devemos orar porque isso demonstrará a nossa dependência do nosso Deus. Amém? Meus irmãos, conforme eu relatei para vocês, os últimos dias não foram muito fáceis. Passei um tempo com a minha esposa, levei ela para o hospital, então fiquei com as meninas, precisei fazer alguns afazeres aqui em casa. Da mesma forma, ontem, com alguns afazeres também, levei ela para fazer os exames. Então, as minhas tarefas da semana acabaram ficando uma após a outra. E graças a Deus por irmãos que têm me ajudado nesse momento, como o irmão Nelson e também hoje à noite, irmão Davi, que se dispuseram a poder pregar hoje pela manhã e também agora irmão Davi hoje pela noite. Então, não teremos hoje o nosso estudo sobre o livro de Gálatas, mas com fé em Deus, meus irmãos, com essa semana sendo um pouco mais tranquila, se assim o Senhor nos permitir, retornaremos então com o nosso estudo no próximo domingo. Beleza? Então vamos agora para o tempo da palavra de Deus. O nosso querido irmão Davi vai nos trazer o desafio dessa noite. Depois, então, eu retorno para encerrar o nosso culto. Então, que Deus abençoe a sua palavra e fale aos nossos corações. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Leremos do versículo 5 ao versículo 10 e depois leremos capítulo 2, versículos 1 e 2. 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 10 e 2, de 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado pela vida, obrigado pelo tempo que nós temos mais uma vez de comunhão, abrimos a Tua Palavra, fala aos nossos corações, ajuda-nos a vivermos na luz de Cristo, nesse mundo, em trevas, ó Deus, para que nós possamos iluminar a vida daqueles que ainda não têm a Cristo como Salvador com o nosso testemunho, para que a Tua Palavra possa transformar esses que vivem em trevas em filhos da luz. Graças te damos pela vida, pela salvação que nos une, em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Vivendo na luz, a pessoa que é um pouquinho mais fofinha, mais gordinha, geralmente é porque ela gosta de comer, ela tem o paladar altamente instigado e busca satisfazer. Então, o apetite especial pelas coisas que ela come. Como é bom ver alguém comer com vontade, principalmente guloseimas, doces, a gente nota o desejo da pessoa. Então, para saber se a comida é boa, é necessário provar a comida. Não há como saber se a comida é gostosa sem provar. É claro que com os olhos nós vemos o valor da comida também. Ela ajuda muito, ela está bem apresentada, mas o paladar se adquire com a prova. E às vezes a aparência engana, por isso que é bom provar para saber se realmente está gostoso. Então, apesar de significar muito, é ótimo vermos o aspecto de todo o conjunto, tanto o que nós olhamos como comemos. Porque dizem que muitas vezes as pessoas comem com os olhos, mas eu gosto de comer experimentando, muito mais do que com os olhos. Então é preciso provar o alimento. Assim, irmãos, acontece com a vida cristã. É preciso ser um cristão genuíno para ver quão bom é ser cristão, quão bom é ter a comunhão com Deus. E nós vamos mostrar, através dessa comunhão com Deus, resultado em nossas vidas. Como é bom a gente ouvir quando estamos nos dirigindo, principalmente quem vem a pé para a igreja, está se dirigindo para a igreja e muitas vezes alguém encosta e diz: ah, que legal, que família unida, para onde vocês estão indo? E nós darmos o testemunho que estamos indo para a igreja. Quando eu frequentava lá a igreja em Teresópolis, eu morava a 800 metros da igreja, então eu tinha carro, mas todos os domingos eu ia a pé para a igreja. E quantas vezes pessoas nos encontravam no caminho e achavam maravilhoso, achavam lindo aquilo. E nós dizíamos: não, estamos indo para a igreja mais adiante aqui, explicávamos aonde era, e as pessoas achavam lindo a nossa forma de família buscarmos a Deus. E nós testemunhávamos, aproveitávamos para o testemunho, mostrávamos que nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus verdadeiro. Então aqui na passagem de João, capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículos 5 ao 10 e o versículo 1 e 2, o apóstolo João escreveu para que as pessoas tenham a consciência e precisam certificar-se que estão vivendo uma vida de comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através das suas atitudes, elas confirmarem a fé que elas professam pelo amor que têm com Jesus Cristo. Então é importante não só professarmos a nossa fé, mas através das nossas atitudes mostrarmos que nós reconhecemos verdadeiramente Jesus Cristo como Salvador. E as nossas atitudes vão dar o testemunho, muitas vezes muito mais do que a nossa fala, porque as pessoas olham para nossas vidas, então nós testemunhamos muitas vezes sem falar, basta nós termos atitudes condizentes com a nossa fé. Então, para que nós testemunhemos que nós somos salvos por Jesus Cristo, nós precisamos de ter uma íntima comunhão com o Senhor. É importante a comunhão com o Senhor. Não adianta eu dizer que sou um salvo e eu não ter comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Então, quão importante é o meu testemunho para professar com a vida que eu vivo, para que as pessoas possam ver que nós somos na luz e que nós vivemos na luz, andamos na luz que nos salvou. Então, somente uma vida em comunhão com o Senhor nos leva a demonstrar a nossa salvação, sermos um instrumento de Deus na vida das pessoas. Não podemos manter essa comunhão com Deus se nós tivermos obstáculos que impeçam nós termos a comunhão com o Senhor. Por quê? Porque nós precisamos buscar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, para que Ele possa transformar a nossa mente, o nosso coração, de forma que nós possamos refletir a luz
de Jesus Cristo. Então o nosso texto aqui vai nos mostrar pré-requisitos indispensáveis para uma harmonia, para uma verdadeira comunhão com o Senhor. O primeiro requisito, versículo 5, reconhecer que Deus é absolutamente santo. E diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz e não há trevas nenhuma. Quer dizer, Deus é luz, Deus não tem trevas em Deus. Deus está afastado completamente do pecado. Então aquele que vive na luz, ele vai demonstrar a santidade de Deus através da sua vida. Não que ele não vá pecar, não é isso, mas ele não vai admitir o pecado na sua vida, nessa comunhão com o Senhor, porque sabe que o Senhor deseja uma comunhão perfeita sem pecado. Levíticos 19, 2 diz: sede santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Então o Senhor falou a Moisés sobre a santidade dele, e para que o povo de Israel pudesse demonstrar a sua santidade. Lá em Êxodo 3,14, Deus diz: eu sou o que sou. Deus é santo, porque ele nunca teve trevas. Então falou-lhes, pois, Jesus, outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. João 8,12. Então, a mesma afirmação de Deus: eu sou santo, sede santos porque eu sou santo, eu sou o que sou, é o que Jesus Cristo diz em João 8,12, que a afirmação explícita da divindade de Cristo em relação ao relacionamento com Deus Todo-Poderoso. A luz, irmãos, está associada com a santidade moral de Deus. E é um fato que ele não tem nenhuma ligação com o pecado. Ele não admite trevas. Então o fato de Deus ser uma luz estabelece um contraste natural com a escuridão. Quer dizer, luz e trevas. A luz acaba com as trevas. A luz é uma metáfora da justiça e da bondade de Deus, contrastando com a escuridão, com o pecado que habita no homem, significando o pecado, o mal, e a luz vem e tira esse mal do homem. Então Deus é luz, e não é uma luz comum, não é uma luz qualquer, é a luz que faz parte da sua essência. Assim como Deus é amor, Deus é luz. 1 João 4, 8. 1 João 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, assim como Deus é amor, Deus é luz. E aquele que conhece o amor de Deus, conhece a santidade de Deus. Então, a mensagem de que Deus é completamente e absolutamente e incondicionalmente santo. É essa mensagem que nós irradiamos quando nós temos uma vida na comunhão com o Senhor. Reconhecemos que Ele é absolutamente santo e demonstramos com a nossa vida essa santidade, ou seja, a justiça de Deus que veio através de Jesus Cristo e faz parte agora da nossa essência como nós vivemos. Qualquer mancha, qualquer iniquidade, qualquer indício de justiça que tínhamos foi coberto pela santidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o cristão verdadeiro, ele caminha na luz de Deus com o objetivo de ser santo, porque Deus é santo. Sede santos, porque eu, o Senhor seu Deus, sou santo. Então, reconhecer isso, que Deus é absolutamente santo, é indispensável para uma perfeita harmonia no relacionamento do homem com Deus. Segundo, reconhecer que andar em trevas é afastar-se de Deus. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se nós pecamos, nós não estamos na luz. Andar na luz é reprovar algo que é contrário à luz, ou seja, algo que é contrário à vontade de Deus, que é algo que é contrário à sua palavra. Não podemos amar a Deus e viver desejando os pecados da nossa carne ao mesmo tempo. Não é possível, irmão. Por quê? Porque não há comunhão. E a palavra de Deus diz que se dissermos que temos comunhão com Ele, não podemos andar em treva, porque se andarmos em trevas, estamos mentindo para nós mesmos que temos comunhão com o Senhor. Porque
quem conhece a Deus, que anda com Ele, a luz ilumina o seu caminho, ilumina o seu pensamento, ilumina o seu coração para que as trevas se afastem da sua mente, do seu coração e do seu caminhar por esse mundo. Então nós somos participantes da natureza divina de Deus através de Jesus Cristo, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 1 Pedro 1,4. Então essa é a condição do homem. Precisamos reconhecer que Deus é luz e não andarmos nas trevas. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Deus é luz e por isso seu Filho também é luz e ele ilumina o coração de todo aquele que o aceita como Salvador para que possa refletir essa luz. O salvo está sempre na comunhão, na santidade com o Senhor. O salvo que está separado da santidade de Deus, ele não vai crescer, ele não vai amadurecer, ele não vai ter a fé na medida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque as trevas vão impedir que isso seja refletido em sua vida. Então, não podemos andar conforme o curso das trevas desse mundo. Deus é luz e o seu plano é que o salvo resplandeça a luz através da sua vida, tornando-se mais semelhante dia a dia a Jesus Cristo. Como falei, não vai deixar de pecar, mas vai refletir a luz. E a luz expõe aquilo que está oculto no nosso coração, aquilo que não agrada a Deus. Por isso que nós andamos na luz, nós vamos abandonar aquelas coisas que não agradam ao Senhor, porque vai nos ser mostrado dia a dia, através da leitura da Palavra de Deus, o que é necessário para que nós realmente possamos refletir a luz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus, a verdadeira luz. Primeiro, lá em João 1,9, como filhos adotivos de Deus, devemos refletir a luz do Senhor, a sua luz, em um mundo escurecido pelo pecado. O nosso objetivo, então, irmãos, é testificar ao mundo, as pessoas perdidas, que elas precisam daquele mesmo Salvador que nós colocamos a fé. E eles precisam isso, crer através de uma vida que reflita essa luz, uma vida de santidade. Atos 26:18, para lhes abrir-lhes os olhos das trevas e converter-lhes a luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de receberem a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, através de Jesus Cristo é que nós vamos mostrar às pessoas a necessidade da salvação, mas refletindo a sua luz. Não são os atos isolados de pecado que nos afastam de Deus, e sim a maneira de vida que nós vivemos, o sistema de vida que esse mundo muitas vezes tenta impor. Por isso que nós precisamos, irmãos, reconhecer que andar em Cristo é afastar-se das trevas. Não são os atos pecaminosos individuais, mas esse mundo que pressiona a nossa vida, a nossa carne que pressiona, a concupiscência dos nossos olhos que pressiona a nossa vida a não refletir a luz do Senhor. Como isso acontece? Programas de televisão, se nós não selecionarmos, vão quebrar a comunhão com o Senhor, vão quebrar o nosso relacionamento de santidade, aquilo que nós falamos, as gírias, os modismos, a sugestão de vida que as pessoas com quem nós relacionamos querem nos impor, ao invés de nós influenciarmos a vida dessas pessoas, elas acabam influenciando as nossas vidas para que a luz do Senhor não seja refletida. Então, comportamentos que sugerem trevas, nós devemos estar com nossa mente e o nosso coração atento para que não sejam nocivos ao nosso relacionamento com o Senhor. Nós devemos ser não crianças, mas experimentados espiritualmente para ter esse discernimento e podermos, irmãos, refletirmos a luz do Senhor e não permitir que as trevas quebrem a comunhão com o Senhor. Já disse um pregador, o homem, quanto mais se afasta de Deus, mais parecido fica com os animais. Os hábitos se entranham na vida do homem
de uma maneira tal que ele passa a agir por instintos e não agir pela razão, pelo seu entendimento, não pensando naquilo que ele está fazendo e as consequências daquilo que ele faz. Muitas vezes acha que está fazendo as coisas certas, mas são coisas nocivas. E o crente, de maneira nenhuma, irmãos, pode deixar levar-se por esse tipo de comportamento. Devemos rejeitar as trevas e estar em constante comunhão com o Senhor. Efésios 5,13. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenados pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então que possa ser o nosso desejo de nós não pactuarmos, não praticarmos as coisas das trevas, mas as coisas da luz. Terceira característica, terceiro comportamento que é indispensável para uma harmonia, para uma perfeita comunhão com o Senhor, versículo 7, reconhecer que devemos andar na luz, mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nova vida, nova criatura, nos tirou das trevas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nos conduz na sua luz. A verdade que nós nos relacionamos uns com os outros porque temos o mesmo pensamento. Reconhecemos que o mesmo Senhor nos salvou e que Ele nos mantém unidos para que nós possamos andar todos, comunhão uns com os outros na mesma luz, para que nós possamos mostrar a santidade do Senhor. Aqueles que andam na luz compartilham o caráter de Deus, compartilham os mesmos pensamentos, compartilham a palavra de Deus. Eles vão ser caracterizados, aqueles que andam na luz, caracterizados pela santidade. Então, um cristão genuíno, ele não anda em trevas e ele não anda em companhias de pessoas que andam em trevas. Ele vai buscar a comunhão com aqueles da mesma fé. Andamos em comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou. Nós, claro, irmãos, continuamos nos relacionando com as pessoas desse mundo, mas para que nós possamos fazer a diferença na vida deles, para que nós possamos influenciar e não eles nos influenciar. Jesus é a luz e é essa luz que nós transmitimos. Jesus Cristo deve ser o nosso modelo. Então, assim como um artista plástico, ele busca um modelo muitas vezes vivo para pintar um quadro de uma pessoa, um quadro vivo, ou até na natureza, ele busca algo que está se movendo na natureza para pintar. O nosso modelo é os passos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos andar numa perfeita comunhão com o Senhor e uma perfeita comunhão uns com os outros. Então, uma vida que foi uma vida sem pecado, que foi a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deve ser o nosso ensinamento para que nós possamos ter esse modelo de prática no nosso dia a dia. Segundo Coríntios 13, 18, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então é importante, irmãos, nós refletirmos dia a dia a imagem de nosso Salvador. E ele fala em ser transformado. Como nós somos transformados? Pela palavra de Deus, transformando a nossa mente e o nosso coração para que nós possamos cada dia mais refletir a imagem de nosso Senhor e não o nosso eu. Quarto, reconhecer a natureza pecaminosa. Versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Então essa natureza pecaminosa ainda continua conosco e ela tem como alvo desviar o curso da nossa vida, o alvo que é o modelo Jesus Cristo, o caminho que é a palavra de Deus para nós podermos sermos santos. Então a Bíblia nos mostra como nós devemos desfrutar dessa comunhão para que nós, quando pecarmos, confessamos os nossos pecados e nós abandonemos. Somos pecadores. Primeiro precisamos reconhecer que, mesmo salvo, continuamos ainda nessa natureza
pecaminosa. Então, aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Não podemos negar, irmãos, que continuamos nessa carne pecaminosa, mas o Espírito de Deus que habita em nós tem muito mais poder, tem condição de dar vitória sobre a nossa vida para nós servirmos ao Senhor. 1 João 2,4, aquele que diz, eu conheço-o e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, precisamos reconhecer a nossa incapacidade de vivermos de forma santa se não tivermos a presença do Espírito de Deus nos conduzindo, se não tivermos a palavra de Deus nos transformando dia a dia, para que nós possamos reconhecer a necessidade e dependência desse Espírito, porque nós, pela nossa carne, nós vamos pecar. Então, quando nós reconhecemos que a nossa natureza pecaminosa ainda habita em nós, nós vamos ser vitoriosos sobre o pecado. Mas quando nós negamos, nós vamos continuar sendo passivos ao pecado. Nega a necessidade de perdão de Deus, aquele que vive na sua natureza. E quando nós vivemos em espírito, o Espírito vai mostrar o pecado, vai nos tirar a nossa paz para que nós possamos confessar o pecado. Não vamos abandonar a nossa santidade diante de Deus. Então o pecado, ele é maléfico, primeiro, porque ele quebra a comunhão com Deus. E é necessário, irmãos, nós sermos honestos que o pecado está em nossas vidas, tão próximo quanto aquelas pessoas que nos cercam. E ele está no nosso íntimo. Então, para que nós possamos lidar com ele, nós precisamos entender que ele existe e que ele não pode dominar a nossa vida. 1 Timóteo 1,15. E esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo, um homem capacitado por Deus, um homem de grande testemunho, mas ele reconhecia que não era nada diante de Deus em razão de ser um pecador. Eu sou o principal. Quando nós temos esse tipo de atitude, nós serviremos muito mais a Deus do que quando nós andarmos da nossa forma carnal. Isaías 6,5, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando Isaías foi chamado para seu ministério, ele reconheceu que era nada diante de Deus, um homem de lábios impuros, mas quando se colocou nas mãos de Deus, foi usado como uma bênção diante da nação de Israel. Foi um homem extremamente santo diante de Deus, porque buscava fazer aquilo que agradava ao Senhor. Então, quarto requisito para que haja uma verdadeira harmonia e comunhão com o Senhor, reconhecer a natureza pecaminosa. Quinto requisito para haver harmonia e comunhão com o Senhor, reconhecer e confessar nossos pecados. Versículos 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, os pecados são consequência da nossa natureza pecaminosa. Todo aquele que aceita Cristo como Salvador é salvo, sim, mas não fica imune e livre do pecado, porque a sua natureza pecaminosa ainda permanece. Não podemos oferecer essa natureza pecaminosa como desculpa para justificar que estamos pecando. Precisamos sim confessar o pecado para ser purificado de toda injustiça. Então, quando nós pecamos, nós confessamos, abandonamos e Deus nos purifica, ou seja, restabelece a comunhão. Se confessarmos nosso pecado, Deus cumprirá a sua promessa de nos perdoar. Mas nós precisamos confessar, senão Deus não vai perdoar. Quando andamos na luz, permanecendo em Cristo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça. Quando confessamos os nossos pecados diante do Senhor, Ele abre a porta da sua misericórdia e a luz purificadora nos purifica, nos restaura a comunhão com o Senhor. Nada, irmãos, pode impedir a comunhão com o Senhor.
a não ser que nós não confessemos o nosso pecado. Quando negamos o pecado, estamos negando a Deus e a sua palavra. Nós fazemos Deus mentiroso, pois nós fomos gerados em pecado, mas Deus é misericordioso, nos salvou e quer que nós tenhamos uma vida em santidade. Salmo 51:5, eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 14:3, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, nenhum só sequer. Então, nós devemos viver em santidade. Não devemos viver em pecado, apesar de sermos pecadores, apesar de continuarmos pecadores enquanto não formos revestidos daquele corpo glorioso que estará eternamente na presença do Senhor. Sexta razão, reconhecer que não deixaremos de pecar. Isso é importante, que uma vida de pecado não é inevitável, irmãos, mas ela é passível de ser conduzida pelo Espírito de Deus para que nós não pequemos. Versículos 1 e 2 do capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Veja, não pequeis. Somos passíveis ao pecado. Deus quer que não pequemos. E se alguém pecar, está dizendo João, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, essa vida de pecado, ela não é inevitável, mas ela é controlada pelo Espírito de Deus. Não devemos usar como regra e desculpas para pecarmos, mas nós temos aqui, irmãos, a certeza de que esse advogado, Jesus Cristo, o justo, que nos purificou com a sua morte na cruz do pecado que separava de Deus, pode e tem poder de purificar toda e qualquer iniquidade que nós cometermos, se nós confessarmos, conforme o versículo 9 do capítulo 1. Então devemos fazer com que a nossa vida fique dependente desse advogado, não para que ele nos absolva do pecado, não, mas para que ele nos conduza de forma a não pecar. Mas se ainda assim pecarmos, temos ele diante de Deus. Então, um Salvador e um advogado, que maravilha! Ele levou sobre si os nossos pecados na cruz, e é por ele que nós devemos viver, e ele deve ser o nosso modelo. O salvo em Cristo, ele é liberto do domínio do pecado, mas não é liberto das influências. Enquanto vivermos nesse mundo, seremos influenciados por esse mundo pecaminoso e pela nossa carne. Precisamos estar atentos, mas graças a Deus que temos, além do Salvador, esse advogado que está à direita de Deus, intercedendo por toda e qualquer oração que nós façamos, confessando o nosso pecado para que a comunhão possa ser uma comunhão permanente. 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo sobre si os nossos pecados no madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, sendo mortos para o pecado, devemos ter uma vida em justiça, pois fomos sarados pelas feridas de nosso Salvador. Então, irmãos, são requisitos, conforme nós vimos aqui na passagem de 1 João, capítulo 1 e o versículo 2, versículo 1 e 2, para nós mantermos uma comunhão com Deus, para andarmos na luz. Primeiro, reconhecer que Deus é absolutamente santo. Segundo, que andar em trevas é afastar-se de Deus. Terceiro, que devemos andar na luz. Quarto, a natureza nossa é pecaminosa. E quinto, confessar os nossos atos pecaminosos. Tudo isso vai nos ajudar na nossa comunhão para nos mantermos na luz. Efésios 5:8, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois do Senhor, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, se não observarmos esses pré-requisitos que João fala, nunca nós poderemos dar um testemunho digno. E a consequência vai ser o quê? A quebra da comunhão e a perda desse testemunho. Então, a certeza que temos pela palavra do Senhor
é que somos salvos e que nós precisamos viver de forma santa. Se pecarmos, não vamos perder a salvação, mas vamos perder a comunhão com o Senhor. E isso, irmãos, deve ter um valor muito grande na vida do crente. Zelar pela comunhão com o Senhor. Por quê? É o motivo pelo qual ainda Deus nos mantém nesse mundo pecaminoso, para que nós possamos ser a luz, ser a influência na vida de outras pessoas. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Por quê? Meu Pai que mas deu é muito maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. João 10, 28 e 29. Essa é a certeza, irmãos, que nós temos vida eterna, mas também a necessidade que João nos mostra de nós vivermos de forma santa para refletirmos a comunhão com o Senhor. Então a comunhão com o Senhor, ela será afetada com alguns aspectos que nós vamos ver quando nós não andarmos em santidade. Quais são as consequências, quais são as ocorrências na vida do crente que vai ser visível afetando a comunhão com o Senhor quando ele não andar em santidade. Primeiro, versículo 3, e o que vimos e ouvimos vos comunicamos, para que também tenhais comunhão, e a vossa comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. A perda da paz leva a situações de descontrole na nossa vida, ao uso de palavras pecaminosas. Por quê? Porque nós perdemos a comunhão com Deus. Nós vamos perder a paz com o Senhor. Versículo 14 do capítulo 3, 1 João 3,14. Nisto nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem ama a seu irmão não permanece na morte. Então a perda da paz leva a situações de descontrole, leva a perda da comunhão, leva a perda da paz com os irmãos, leva a perda da comunhão com os irmãos. Capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. E qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a injustiça a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Então perde a paz, perde a comunhão em razão da influência do pecado. Segundo, perda da confiança. 1 João 3, 19 a 22. 1 João 3, 19 a 22. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos nossos corações, sabendo que o nosso coração nos condena. Maior é Deus que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos a Ele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vida. Então temos confiança, se guardamos os mandamentos de Deus, que Deus vai nos escutar e Deus vai conceder tudo aquilo que nós pedimos, porque quando nós temos uma comunhão perfeita com Deus, além da paz, nós vamos pedir as coisas dentro da vontade de Deus, nós vamos estar vivendo conforme a vontade do Senhor. Então não percamos, irmãos, essa comunhão, não permitamos que seja afetada, para não perdermos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Além da perda da paz, a perda da confiança, a perda da alegria. 1 João 1,4. Essas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra, ou seja, a vossa alegria. O pecado impede a alegria da salvação, irmãos. Perde
ao crente a plena presença do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. João 15:11, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, sem Cristo, sem a comunhão, sem o gozo do Senhor na nossa vida, nós não podemos manifestar a alegria da salvação. Salmo 51:12, depois de Davi pecar, ele diz, torna-me, ele reconheceu o seu pecado, a dar alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário. Davi reconheceu o seu pecado e ele pediu para Deus restaurar a alegria da comunhão. Por quê? Porque ele viveu durante 9 meses com aquele pecado, em razão de ter adulterado com Betseba sobre a sua vida, amargurando a sua vida, mas depois ele escreve em Salmo 51, confessando seu pecado e pedindo o restabelecimento da alegria. Não permita, irmão, irmã, que o pecado traga esse sentimento de perda da alegria. Nós, como vimos, não perdemos a salvação, mas não podemos perder a alegria, a presença do Senhor em nossa vida. E o pecado tira isso, irmãos. Ele transforma nós ao invés de vencedores, em perdedores, perdedores da alegria da salvação. Então Deus renova nosso espírito, é o que está dizendo Davi. Senhor, cria em mim um novo espírito e dá-me a alegria da tua salvação. Então não permita que o pecado leve a isso. Outra perda que acontece na vida do cristão quando está em pecado, o aperfeiçoamento do amor de Deus. 1 João 2:5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. O amor de Deus aperfeiçoando dia a dia. Se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, nós vamos nos manter no Senhor. Josué 1:8, quando Deus chamou a Josué para cobrir a missão que era de Moisés, ele diz para Josué, não se aparte da tua boca o livro da lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto aqui está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Ou seja, o pecado não vai quebrar comunhão comigo. É o que Deus disse para o servo Josué. Não vai quebrar a comunhão e tu vai manifestar a minha glória a esse povo pecador. E é assim conosco nesses dias, irmãos. A Bíblia deve ser uma realidade na nossa vida, porque quando ela é uma realidade, a presença do Senhor estará manifesta através da nossa vida de integridade que nós vivemos. Não vamos nos apartar da lei do Senhor, nem para a direita nem para a esquerda, seguir plenamente na vontade do Senhor. Não que não vamos ter problemas, não que não vamos ter dificuldades, mas vai possibilitar um aperfeiçoamento no amor do Senhor para que essas dificuldades, para que esses problemas, nós possamos superar e enfrentá-los com a presença do Espírito de Deus. Outro aspecto que o pecado faz na vida e afeta a comunhão com o Senhor, o medo da volta de Cristo. 1 João 2:28, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. O medo da volta de Cristo. Se estivermos vivendo na luz, a luz for manifesta através da comunhão perfeita com Deus, nós estaremos a todo momento, a todo dia, a toda hora, a qualquer instante para a volta do Senhor, preparados, vivendo em santidade. Não precisaremos estar preocupados, será que o Senhor vai me pegar servindo a Ele ou não? Não, nós estaremos sempre servindo ao Senhor, porque não permitiremos que o pecado quebre a comunhão. Cristo pode voltar a qualquer momento. E quando Ele voltar, Ele vai me encontrar como? Servindo em santidade? Ou vai ser uma vergonha para mim estar envolvido com as coisas desse mundo, envolvido com as coisas da minha carne? Será que eu posso dizer, como diz aqui João, preparado e não temer para não ser confundido na sua vinda? Claro que Cristo vai nos arrebatar,
porque nós não perdemos a salvação, mas seremos envergonhados. Então, irmãos, que possa ser isso um desafio para as nossas vidas, um alerta de que nós devemos estar em comunhão com o Senhor, para que a qualquer momento, quando o Senhor voltar, nós estejamos andando na luz, remindo o tempo, fazendo a obra do Senhor, para nos encontrarmos com o nosso Salvador. Deve ser o desejo meu e teu como salvo, de viver o dia, o momento, como se eu estivesse aguardando o Senhor para nos arrebatar, ou através da morte física, ser encontrado fiel. Então, esse capítulo de 1 João nos mostra esses requisitos indispensáveis para que haja uma harmonia na comunhão com o Senhor, para que nós possamos andar na luz, para que nós possamos manifestar a sua santidade. Sede santos, porque eu, o Senhor seu Deus, sou santo. E também vimos as consequências se não observarmos esses requisitos, que é a perda da comunhão, que é a vergonha do nosso testemunho, que pode ser a vergonha se Cristo nos levar ou vier nos buscar através do arrebatamento, encontrando nós de forma infiel. Que nós possamos nos precaver através da palavra de Deus, irmãos. São as duas exortações que nós temos como pelo apóstolo João para nossas vidas, e que nós possamos manter a nossa mente e o nosso coração na palavra do Senhor, para não sermos encontrados infiéis. Então, a nós crentes, nós que já somos salvos, o desafio, incluindo a minha vida, é para que nós possamos realmente andarmos na luz e que o nosso testemunho possa, sendo provado, ser aprovado e mostrar que nós somos realmente separados, vivemos para Deus aqui nesse mundo pecaminoso e perverso, como um modelo de nosso Salvador Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Ele precisa ser nosso, não só Salvador, mas Senhor. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9 mostra claramente que nós ainda somos sujeitos ao pecado, mas nós somos mais vitoriosos quando confessamos, abandonamos, restabelecemos a comunhão e vivemos uma vida de comunhão com o Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós, não como pessoas perfeitas, mas como pessoas consagradas, pessoas que ainda se sujeitam aos pecados, mas que têm uma vida dirigida pelo Espírito do Senhor, pela palavra do Senhor, para mostrar frutos da bênção que é a nossa salvação e o respeito que nós temos em primar pela santidade de Deus, pela comunhão com os irmãos e principalmente pela reputação da igreja aonde nós congregamos, para que as pessoas possam não olhar para a igreja, mas olhar para as pessoas que estão lá e verem que realmente são pessoas separadas, para que possam ter um desejo de conhecer o Salvador. Romanos 13,14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidados da carne e das suas concupiscências. Efésios 4,22, que quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem, deixa para trás, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Vivamos na luz como salvos, sejamos filhos da luz. E aquele que nos assiste pelas redes sociais, que ainda não conhece a Jesus Cristo como Salvador, não é regenerado pelo sangue de Jesus Cristo, o meu convite é que para tu possa permitir que a luz do Senhor reflita na tua vida. Aceite Jesus Cristo como Salvador, para que tu também possa andar na luz e ser um filho da luz. João 8,12, falou-lhes, pois, Jesus, outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade, é a vida que liga o homem ao Pai Todo-Poderoso. É o único capaz de dar vida eterna. É o único capaz de iluminar a tua vida pecaminosa nesse mundo, transformar as trevas que há em ti em luz para a glória de Deus. Não existe outro acesso a Deus a não ser através de Jesus Cristo, porque Ele é a luz do mundo e Ele veio para isso, para iluminar esse mundo em trevas, e Ele quer te salvar, Ele quer que tu possa conhecê-lo como Salvador. Meu convite é que tu possa crer em Jesus Cristo como Salvador,
Somente Ele pode te dar essa luz, a verdadeira alegria, a alegria não passageira que esse mundo dá, mas a alegria eterna, a alegria que o dia que tu fechar os olhos aqui nesse mundo, tu vai estar eternamente na presença de Deus. Não porque tu foi bom, não porque tu merece, mas porque tu reconheceu o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz pelos teus pecados e que iluminou a tua vida. A alegria eterna de um dia estar na presença de Deus só através de Jesus Cristo. O versículo 1:9 de João 1:9 é para os crentes. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de todo pecado. Mas eu vou usar para ti que não tem Jesus Cristo como Salvador. Vivendo em treva, confessa o teu pecado e Ele vai te dar luz. Ele vai te trazer a comunhão com Deus Todo-Poderoso. Creia em Cristo como Salvador. Nos procure pelas redes sociais. Nós te mostraremos através da palavra do Senhor aquilo que é necessário para que tu possa crer em Jesus Cristo como Salvador. Ou faça uma oração reconhecendo que é pecador e peça para que Jesus Cristo transforme a tua vida. Mas estamos à tua disposição. Nos procure e nós te mostraremos como tu pode andar na luz do Senhor. Que a palavra de Deus possa fazer a obra em cada coração. E sabemos que ela não volta vazia, ela faz a obra que apraz. Que o Espírito de Deus possa transformar mente e corações. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque um dia eu pude reconhecer Jesus Cristo como Salvador e as trevas que existiam em mim, ó Deus, foram transformadas por esse sangue que foi vertido na cruz pelos meus pecados. Eu sei ainda, Deus, que sou carente da tua graça, da tua misericórdia, para andar nesse mundo de forma a te agradar e que eu possa, na comunhão diária com a tua palavra, dia a dia, Deus, dependendo do teu Espírito, manifestar a imagem e semelhança de meu Salvador e que Jesus Cristo possa ser o Senhor todos os dias para me guiar nos teus caminhos, nos teus propósitos. E aquele que nos assiste pelas redes sociais, que ainda não crê em Cristo como Salvador, que tu possa, Deus, trazer entendimento, que a tua palavra transforme essa mente, ilumine esse coração para que possa as trevas que existem nessa pessoa ser transformada na luz do Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, obrigado pela oportunidade de mais uma vez abrirmos a tua palavra e que ela faça a obra em cada coração como te apraz. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Muito bem, meus irmãos. Grande desafio da palavra de Deus trazido pelo nosso irmão Davi. Possamos refletir, possamos permitir que o Senhor faça a obra em nossos corações e principalmente que esta mensagem ela possa ser transmitida a outras pessoas. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanharem até esse momento. Tenho plena convicção que a melhor parte do nosso domingo é quando nós estamos diante do Senhor, é quando nós estamos diante da palavra de Deus, quando nós podemos escutar a voz do Senhor através dos teus servos, mas também através do momento que nós pegamos a palavra de Deus e ouvimos a voz do Senhor em nossos corações. Então, incentivo a todos vocês nesta semana a lerem a tua Bíblia, a falarem com Deus em oração. Motivos para orar nós temos muitos, então não deixemos de orar uns pelos outros. É uma grande bênção, meus irmãos, o Senhor nos permitir estar cada culto juntos. Se houver alguma situação em relação à minha esposa, eu colocarei nos grupos da igreja. Se alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão acerca desse período, confesso para vocês que nós estamos aceitando, porque é tudo muito novo. Então, graças a Deus por alguns que já têm nos dado alguns nortes. Então, que o Senhor faça a obra, orem por nós, agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês, tá bom? Quarta-feira, se o Senhor nos permitir, estaremos juntos em nossa transmissão, nosso culto de oração, falando sobre missões. Nosso mês de abril é o mês missionário, então todas as quartas-feiras nós falaremos sobre missões. Então, meus queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham todos uma excelente semana. Que o Senhor seja honrado e glorificado nas nossas vidas, que possamos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá. Uma grande noite para todos nós. Até o próximo culto.
estaremos entre nuvens no céu. Veremos então o rosto a brilhar. Jesus, nosso libertador. Sua noiva, vestida com esplendor,